A vida perfeita sempre me pareceu uma ilusão bem ensaiada. Eu tinha tudo o que qualquer pessoa sonharia: uma carreira estável, um noivado com um homem influente e uma família que, apesar de suas falhas, sempre esteve presente. Pelo menos, era o que eu acreditava. Damon Reynolds era o tipo de homem que sabia como enfeitiçar uma sala. Seu sorriso era calculado, sua postura impecável. Quando me olhava, parecia me ver como a única pessoa no mundo. No começo, isso me fascinava. Eu gostava da segurança que ele transmitia, do jeito como ele fazia parecer que éramos um time. Até que um dia, comecei a notar os detalhes. São sempre os detalhes. As noites que ele passava no trabalho aumentaram. As ligações que ele atendia em voz baixa, os beijos que pareciam ensaiados. Pequenas mudanças na forma como ele me tocava, como se estivesse me comparando a algo ou a alguém. No começo, ignorei. Achei que estava sendo paranoica. Meu trabalho como psicóloga forense me treinou para desconfiar de tudo, para analisar gestos e palavras com uma precisão cirúrgica. Mas ninguém quer acreditar que está sendo enganado. Foi um cheiro que me despertou, um perfume diferente. No terno dele, doce demais para ser o meu, o tipo de fragrância que minha irmã usava. E então, algo em mim travou. Vivian sempre esteve um passo atrás de mim, mas não porque eu quisesse. Desde pequenas, ela fazia questão de transformar cada conquista minha em uma competição. Eu tirava boas notas, ela fazia drama para chamar a atenção dos nossos pais. Eu conseguia um bom emprego. Ela aparecia com um namorado que a tratava como uma rainha. Quando anunciei meu noivado com Damon, ela sorriu e me abraçou forte. Lembro de como seus dedos apertaram meu ombro um pouco mais do que o necessário, como se estivesse marcando território. Meu instinto gritou naquele dia, mas eu o calei. Talvez fosse coincidência. Talvez eu estivesse cansada, lendo demais nas entrelinhas. Mas então vieram os olhares, os toques rápidos, o jeito como ela ria das piadas dele que, para mim, já haviam perdido a graça. A traição estava ali, à vista de todos. Mas eu precisava de provas. Certa noite, fingi estar exausta e fui para casa mais cedo. Deixei que Damon acreditasse que eu estava dormindo quando ele saiu para resolver algo do trabalho. Peguei minhas chaves e o segui. Era uma noite fria, as ruas estavam vazias. Ele dirigiu sem pressa, sem hesitação. Eu já sabia para onde ele estava indo antes mesmo de vê-los juntos. Um restaurante discreto, longe do centro. Luz baixa, poucas mesas ocupadas. Vivian estava lá, sentada diante dele, os dedos tocando de leve a borda da taça de vinho. Ele segurava sua mão sobre a mesa, o polegar traçando círculos na pele dela. Ela não recuava. Pelo contrário. A cena deveria ter me feito sentir raiva. Mas tudo que senti foi um estranho alívio. Eles realmente achavam que eu não saberia? Meus dedos apertaram o volante, mas minha mente já trabalhava em outra direção. Eu não choraria, não gritaria. Isso era previsível demais. Se eles achavam que estavam no controle, que me enganavam, que haviam vencido esse jogo, eles ainda não haviam entendido quem estavam enfrentando. Eu apenas sorria e esperava. A traição não me quebrou, não me fez chorar, não me reduziu. Há cacos espalhados pelo chão, esperando alguém para juntar os pedaços. O que senti naquela noite foi algo diferente. Frio, calculado. Como se minha mente tivesse empurrado qualquer emoção para um canto escuro, abrindo espaço para algo muito mais útil: clareza. Fiquei sentada no carro, observando. Ele tocava a mão dela com uma delicadeza ensaiada. Os olhos de Vivian brilhavam sob a luz amarelada do restaurante, como se ela estivesse encantada com o momento. Damon inclinou-se para a frente, sussurrando, algo que a fez sorrir e corar. Uma risada abafada, quase tímida. Pareciam um casal apaixonado, um casal proibido. Meus dedos tamborilaram no volante. Eles acreditavam que eu era a cega, a ingênua, que meu amor por Damon e minha lealdade de irmã me fariam acreditar em qualquer desculpa esfarrapada. Eles não. Sabiam que eu já havia ultrapassado a raiva. A traição por si só não era suficiente para me fazer agir. Pessoas traem todos os dias. É humano. Cruel, mas humano. O que me incomodava era a certeza com que eles faziam aquilo, como se tivessem o direito, como se fossem inatingíveis, como se eu fosse uma figurante na história deles. Damon pagou a conta. Levantou-se primeiro, ajeitando a camisa. Vivian o seguiu,
tocando de leve suas costas, um gesto familiar demais. Ele não recuou, pelo contrário. Segurou a mão dela por um segundo a mais do que deveria, um polegar preguiçoso acariciando sua pele. Meu estômago se revirou. Não de dor, de antecipação. Esperei até que saíssem do restaurante antes de ligar o carro. Segui à distância, luzes apagadas. Eles não voltaram para casa, nem para um hotel. O destino era outro, algo que eu não esperava. A cidade ficou para trás. O asfalto deu lugar a uma estrada mais estreita, rodeada de árvores que se estendiam como garras escuras contra o céu. Meu coração martelava em um ritmo lento e constante. Eles pararam. Eu estacionei alguns metros atrás, saindo do carro sem fazer barulho. As árvores eram aliadas perfeitas para me esconder. Os faróis do carro de Damon iluminavam um pedaço de terra batida. Vivian desceu primeiro. Damon seguiu, abrindo o porta-malas. Ele pegou algo, um saco preto, pesado. Meus olhos estreitaram. Não era um encontro qualquer. Não era só uma traição. Havia algo a mais. Algo que Vivian sabia. Algo que ela ajudava a esconder. A adrenalina queimava sob minha pele, mas me forcei a ficar imóvel, silenciosa. Eu precisava ver. Precisava entender. Damon puxou uma pá do carro e começou a cavar. Vivian olhava ao redor, inquieta. Seus braços estavam cruzados, o corpo rígido. Damon dizia algo para acalmá-la, mas o tom de sua voz era seco, impaciente. Ela mordeu o lábio inferior, recuando um passo. Depois de alguns minutos, ele jogou o saco no buraco e começou a cobri-lo com terra. Eu não precisava ver mais nada. O passado deles era sujo. Mais sujo do que eu imaginava. Minha irmã não era apenas minha rival. Ela era cúmplice. E eu acabava de encontrar a arma que me daria o controle. O silêncio daquela noite ficou preso em mim como uma ferida aberta. Eu ainda sentia o cheiro da terra revirada. Ainda ouvia o som abafado da pá cortando o chão. Ainda via a tensão no corpo da minha irmã enquanto Damon enterrava um segredo. Um segredo que ela não queria guardar. Mas já não tinha escolha. Poderia ter saído correndo dali. Poderia ter chamado a polícia naquele instante, entregado tudo de bandeja. Mas isso significaria perder o controle da situação. Eu não era esse tipo de pessoa. Não gostava de jogar uma carta antes de saber todas as que estavam na mesa. E, principalmente, não deixaria que eles decidissem como essa história terminaria. Voltei para casa com as mãos trêmulas no volante, o coração batendo em um ritmo que não combinava com minha expressão serena. Meu apartamento parecia o mesmo de sempre quando entrei. Mas eu não. Abri um vinho sem pensar muito no que fazia. Sentei no sofá e encarei o nada por longos minutos, tentando encaixar as peças. Damon sempre foi um homem de controle. Ele calculava cada palavra, cada gesto. Mas naquela estrada, ele não estava calmo. Estava tenso, com pressa. O tipo de pressa de alguém que precisa apagar um erro antes que seja descoberto. Vivian, por outro lado, não estava ali por escolha. Ela hesitava, cruzava os braços, desviava o olhar como se quisesse estar em qualquer outro lugar. Mas no final, ficou. O que ele tinha sobre ela? Peguei meu celular e deslizei os dedos pela tela. Precisava saber mais. A primeira coisa que fiz foi buscar registros sobre desaparecimentos recentes. Nada, nenhuma pista. Então fui além. Vasculhei antigos jornais da cidade, reportagens pequenas, casos esquecidos. Foi então que algo chamou minha atenção. Um artigo, datado de quase 3 anos atrás. Jovem desaparece após briga em bar no centro da cidade. O nome dele era Richard Hale. 25 anos. Trabalhava como bartender. Era conhecido por sua personalidade difícil, por entrar em brigas facilmente. Testemunhas afirmaram que, na noite de seu desaparecimento, ele discutiu violentamente com um cliente. O cliente nunca foi identificado. Um arrepio subiu pela minha espinha. O rosto de Richard olhava para mim na tela, e algo em seus olhos me parecia familiar. Fechei a matéria e respirei fundo. Não podia tirar conclusões precipitadas, mas havia um fio, um ponto de partida, e eu iria puxá-lo até que tudo desmoronasse. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza fria. Vesti minha roupa com calma, como se fosse um dia qualquer. Passei café, comi algo leve. Sabia que teria uma longa noite pela frente. Damon não desconfiava de nada.
Me beijou quando saí para o trabalho, seu toque familiar e ensaiado. Mas agora eu via de outra forma. Peguei o carro e voltei àquele lugar. A estrada deserta, o ponto exato onde eles enterraram o que queriam esquecer. Parei e saí. O vento frio cortando minha pele. Dei alguns passos, meus sapatos afundando levemente na terra. Não demorei a encontrar o local. A terra mexida, ainda fresca. Abaixei-me devagar, sentindo meu coração acelerar. Respirei fundo e afundei os dedos no solo. Puxei um punhado de terra úmida e vi algo. Um pedaço de tecido. Meus pulmões travaram. Continuei cavando, os dedos arranhando a terra sem me importar com a sujeira. Até que vi. Um fragmento de algo maior. Algo que um dia foi humano. Me afastei. O ar preso nos pulmões. O segredo de Damon e Vivian era um cadáver. E agora ele era meu. A terra sob minhas unhas ainda era úmida quando me levantei. O vento cortava minha pele, mas eu não sentia frio. Meu coração batia devagar, cadenciado, como se meu corpo já soubesse o que fazer antes mesmo da minha mente formular um plano. Richard Hale. Esse era o nome do homem enterrado sob meus pés. Mas a pergunta que importava agora não era quem ele era. Era o que ele sabia. E por que Damon e Vivian precisaram silenciá-lo? Deixei o local sem chamar atenção. Minhas mãos ainda tremiam ao tocar o volante, mas meu rosto permanecia inexpressivo. Eu dirigia sem pressa, processando tudo. Sabia que não poderia agir por impulso. A vingança perfeita não era feita de explosões emocionais ou de confrontos improvisados. Era feita de paciência. E eu tinha de sobra. Passei os dias seguintes reunindo cada fragmento de informação que poderia encontrar. Vasculhei arquivos antigos, entrevistei pessoas sem que percebessem que estavam sendo investigadas. Richard não era um nome esquecido. Algumas pessoas ainda falavam dele, ainda se lembravam da noite em que desapareceu. Um ex-colega de trabalho mencionou que ele se envolveu com as pessoas erradas. Um segurança de bar disse que ele foi visto discutindo com um homem antes de sumir. Mas foi uma vizinha idosa que me deu a última peça do quebra-cabeça. Richard tinha um caderno onde anotava tudo. Pequenos registros sobre clientes, conversas, coisas que chamavam sua atenção. E um nome aparecia com frequência. Damon Reynolds. A adrenalina percorreu meu corpo como fogo líquido. Richard sabia algo sobre Damon. Algo grande. Algo perigoso. E isso lhe custou a vida. Fechei os olhos e respirei fundo. Já não se tratava apenas de traição. Nunca foi. Era assassinato. E eu tinha todas as cartas para destruir os dois. Nos dias que antecederam o meu aniversário, fingi normalidade. Sorria nos momentos certos. Mantinha minha rotina sem desviar um único passo. Damon continuava achando que me enganava. Vivian evitava me encarar. Talvez por culpa. Talvez por medo. Perfeito. No dia do meu aniversário, tudo estava pronto. A festa seria um evento luxuoso, cheio de rostos conhecidos, amigos, familiares. Damon adorava ostentar nosso relacionamento, e eu deixei que ele acreditasse que era um dia especial. Mas era especial por um motivo completamente diferente. Cada detalhe estava planejado. Cada convidado, posicionado no lugar certo. Eu não queria apenas expor a verdade. Eu queria que eles sentissem o chão desmoronar sob seus pés da mesma forma que eu senti quando percebi quem eles realmente eram. E naquela noite, quando o salão estivesse lotado e todas as atenções voltadas para mim, eu daria a eles o presente que nunca esqueceriam. A verdade. Cruel, brutal e inevitável. O salão estava perfeito. O brilho dos lustres refletia nas taças de champanhe. Os convidados riam em grupos bem distribuídos. As mulheres vestiam seda e joias, enquanto os homens trocavam apertos de mão ensaiados. Era uma cena tirada de um evento de gala, um retrato da alta sociedade, onde sorrisos falsos e interesses ocultos se misturavam tão bem quanto os drinks servidos pelos garçons. Damon estava no centro de tudo. Como sempre, o anfitrião exemplar, o homem de negócios que sabia como envolver uma plateia. Ele sorria, conversava, fazia brindes como se tudo ao seu redor fosse perfeitamente calculado para girar ao seu favor. Ele realmente achava que essa noite era sobre mim. Engraçado. Eu o observava à distância, com uma taça entre os dedos, sentindo o champanhe borbulhar contra minha pele fria. Meu vestido era impecável, minha maquiagem intocável, meu sorriso
treinado, eu estava radiante e eu estava prestes a destruir tudo. Vivian também estava ali, é claro. Ela sempre esteve. Deslizava pelo salão com um vestido azul, o cabelo preso em um coque alto. Evitava meu olhar, mas isso era natural. Nos últimos dias, ela mal conseguia me encarar sem que sua respiração vacilasse. Eu me perguntava o que passava por sua mente, se ela sentia culpa, ou se apenas temia ser pega. Quando os garçons passaram servindo mais uma rodada de bebidas, eu soube que era o momento certo. Bati levemente a colher contra minha taça, fazendo o som cristalino ecoar pelo salão. O barulho cessou aos poucos. As conversas se apagaram, e, um por um, os olhares se voltaram para mim. Damon sorriu, orgulhoso, achando que era apenas mais um brinde. Vivian paralisou, segurando sua própria taça com força demais. Mas não havia mais para onde correr. Hoje, eu daria a eles o presente que mereciam. Ergui minha taça, o líquido dourado refletindo as luzes do salão. A voz saiu firme, impecável, sem uma única hesitação. Eu queria brindar, mas não ao meu aniversário. O silêncio se intensificou. Algumas pessoas sorriram, esperando uma brincadeira. Outras franziram o senho, sentindo algo diferente no ar. Damon inclinou a cabeça, confuso. Eu segurei o olhar dele e sorri, quase gentilmente. Hoje eu quero brindar a verdade. Vivian ficou tensa. Eu vi quando seus dedos tremeram, quando ela engoliu seco, como se algo estivesse se formando em sua garganta. O desconforto de Damon foi menos visível. Ele ainda mantinha sua fachada, mas sua postura mudou. E então, sem tirar os olhos dele, eu peguei um pequeno controle remoto no bolso do meu vestido. Apertei o botão. O telão atrás de mim se acendeu, e o salão inteiro se afundou em um silêncio tão profundo que pude ouvir corações acelerando. A imagem na tela era escura no início. Um vídeo de baixa qualidade, granulado, como se tivesse sido gravado de um lugar escondido. Mas logo ficou claro. Uma estrada deserta. 2 figuras. Um buraco na terra. Os sussurros de Damon e Vivian surgiram como um eco fantasmagórico no salão, transportando todos para aquela noite onde enterraram mais do que apenas um corpo. Os convidados começaram a murmurar. Alguns estavam chocados demais para falar. Outros apenas olhavam para Damon, esperando uma reação que não veio. Na tela, a cena se desenrolava sem piedade. Damon jogando algo no buraco. Vivian cruzando, os braços nervosa. E então, as palavras que assombravam minha mente se repetiram para todos ouvirem. Se alguém descobrir, a gente tá ferrado. Alguém arfou no salão. Damon deu um passo para trás. Sua expressão era uma máscara de incredulidade. Os olhos se movendo entre a tela e as pessoas ao seu redor, buscando uma saída que não existia. Vivian não conseguiu segurar. A taça escorregou de seus dedos e se espatifou no chão. Eu apenas observei. Calma. Fria. No controle. E então, enquanto o vídeo ainda rodava, as portas do salão se abriram. E a polícia entrou. O silêncio que tomou o salão era diferente de qualquer outro que eu já ouvira. Não era apenas surpresa ou choque. Era um silêncio pesado, sufocante, daqueles que precedem o inevitável. Damon não se moveu de imediato. Seus olhos iam da tela para as portas onde os policiais entravam, um brilho frenético de desespero neles. Vivian, ao contrário, reagiu antes que a realidade a esmagasse. Ela cambaleou um passo para trás, os lábios entreabertos, como se quisesse falar algo, mas sem encontrar as palavras certas. Suas mãos tremiam, e ela olhou para os nossos pais como uma criança que pede ajuda, mas sabe que não merece. Mamãe apertava os dedos na borda da mesa, os olhos marejados de um sofrimento que ela nunca imaginou precisar enfrentar. Meu pai encarava o chão, rígido, os lábios franzidos em uma linha tensa. A mãe de Damon começou a chorar baixinho. O pai dele fechou os olhos, como se desejasse que, ao abri-los, tudo isso desaparecesse. Mas não iria desaparecer. Não desta vez. Damon finalmente reagiu. Ele deu um passo à frente, puxando o ar com força, e tentou recuperar o controle da situação que escorria por entre seus dedos. Isso não prova nada. Sua voz saiu firme, mas os olhos diziam o contrário. Não. Seja ridícula, Celeste. Você acha que pode acabar com a minha vida com um vídeo mal gravado? Eu não respondi. Nem precisava.
porque antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, os policiais já estavam sobre ele. O estalo metálico das algemas ecoou no salão como um veredicto definitivo. Damon puxou os braços, tentou resistir, mas a força que sempre teve não valia nada agora. A boca de Vivian se abriu em um grito sufocado quando percebeu que ela também era um alvo. Não, eu não tive escolha. Ele me forçou. Ela olhou para mim, desesperada, tentando encontrar em meu rosto qualquer vestígio da irmã que poderia salvá-la. Mas essa irmã morreu no momento em que ela decidiu ser parte disso. A sala inteira assistia enquanto eles eram levados. Alguns ainda tentavam processar o que haviam acabado de ver. Outros apenas murmuravam entre si, chocados demais para acreditar. Mamãe cobriu o rosto com as mãos. Meu pai expirou lentamente, sem levantar a cabeça. Os sogros de Damon se entreolharam, completamente derrotados. E eu? Eu apenas fiquei ali, vazia. Não de tristeza, mas de algo maior. De um peso que eu carregava havia tanto tempo e que finalmente estava se desfazendo. E pela primeira vez, senti que a vingança havia se transformado em algo que eu não esperava. Liberdade. O tempo tem uma forma curiosa de arrumar as coisas. Não apaga, não reescreve, mas empurra as peças para seus devidos lugares, revelando o que sempre esteve escondido. O caso de Damon e Vivian se tornou um espetáculo público. As manchetes estampavam suas fotos, narrando cada detalhe do crime, cada mentira, cada erro. A queda de um empresário promissor, a traição de uma irmã, o julgamento de dois cúmplices que por muito tempo acreditaram ser intocáveis. Damon recebeu a pena mais pesada: assassinato, destruição de provas, ocultação de cadáver. Ele tentou apelar, tentou jogar com seus contatos, mas nada poderia salvá-lo agora. O homem que se achava acima de tudo estava preso dentro das mesmas grades que um dia julgou serem para os fracos. Vivian teve um destino diferente. Seus advogados argumentaram que ela foi manipulada, coagida a ajudar. Chorou no tribunal, disse que nunca quis aquilo, que nunca foi forte o suficiente para escapar dele. Talvez fosse verdade, mas o tribunal ainda precisou puni-la. Cumpriria sua sentença de outra forma. Serviria sua pena em um centro de reabilitação para mulheres envolvidas em crimes sob coerção. Eu não a procurei depois disso. Por mais que o sangue nos tornasse irmãs, ela foi a primeira a cortá-lo. Mamãe e papai, no entanto, tentaram. No início, choraram. Depois, se perguntaram onde erraram. Tentaram entender, tentaram encontrar Vivian nos destroços da filha que haviam criado. Mas não se pode recuperar algo que nunca esteve inteiro. O tempo passou e a poeira assentou. Meu divórcio com Damon foi rápido e silencioso. Ele não lutou por nada, não tentou prolongar o inevitável. Talvez porque soubesse que não havia mais nada a ser ganho. O nome dele estava destruído, sua fortuna diluída em processos e compensações. E eu? Eu renasci. Pela primeira vez em anos, olhei para o futuro sem a sombra do passado me sufocando. Continuei meu trabalho, viajei por um tempo, reencontrei partes de mim que havia perdido. E então, conheci Elliot. Foi diferente desde o início. Sem jogos, sem manipulações, sem aquela sensação de estar pisando em vidro. Ele não tentava me possuir, apenas queria estar comigo. Alguns meses depois, soube que era real. No dia em que segurei sua mão e entrei na casa dos meus pais para o almoço que eu havia planejado, vi o brilho nos olhos deles. Um brilho de alívio, de orgulho, de esperança. Eles temiam que eu nunca mais encontrasse felicidade depois de tudo. Mas ali estava eu. E pela primeira vez, meu sorriso não era uma máscara. Meu sorriso era verdadeiro. A vida não me deu um final perfeito, mas me deu uma segunda chance. E eu a aceitei, de braços abertos.